Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer quem ficou até aqui, né? Depois de um dia cansativo aí, mas com muitos conteúdos de qualidade, né? Com muitas palestras muito boas. Imagino que nós estamos cansados, mas parabéns pela resiliência de vocês de ficarem até o final. Bom, meu nome é Edgar Ribeiro, eu sou engenheiro civil na Vedacity, atuo no núcleo de engenharia. E hoje a gente vai falar um pouco sobre metodologias de aplicação de mantas asfálticas, segundo a NBR 9574, com foco em inovação. Essa apresentação será em conjunto com o meu colega arquiteto Alan Araújo, que também atua na Vedacity. E a gente quer trazer aqui, pessoal, algo bem simples que, na verdade, o objetivo dessa apresentação não é sair daqui com qual é o melhor sistema para a aplicação de mantas asfálticas, e nem condenar um sistema e nem condenar o outro, mas trazer visibilidade para todos os métodos que a norma apresenta, né, que a gente pode utilizar para impermeabilização com mantas asfálticas. Então, o nosso objetivo é fomentar, né, a utilização de outros sistemas, de outras metodologias, né, que não são tão divulgadas, não são tão disseminadas, e também disseminar a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologia e inovação para essa área, que é a nossa impermeabilização. Bom, e para falar sobre metodologias de aplicação de mantas asfálticas, a gente precisa rapidamente só contextualizar aqui, recapitulando o que é uma manta asfáltica. Parece óbvio para a maioria de nós que estamos aqui, ou para todos nós, que mantas asfálticas é um produto pré-fabricado, né, composto por asfalto modificado, reforçado com uma armadura estruturante, né, e revestida com material de acabamento. As mantas asfálticas elas surgiram em meados do século XX como uma solução tecnológica para a impermeabilização da época. Então, as mantas asfálticas já foi um dia a maior tecnologia, né, da impermeabilização. Porém, as mantas asfálticas ainda é um produto muito versátil, né, para sistemas impermeabilizantes, e até hoje é um dos produtos mais utilizados no mundo para impermeabilização. E quando falamos de mantas asfálticas, quais são as metodologias que primeiro vem à cabeça de aplicação de mantas asfálticas? Normalmente, ou é a chama de maçarico ou asfalto a quente, não é mesmo? Bom, porém, a NBR 9574, que regulamenta a execução de impermeabilização, ela traz outras metodologias, que é isso que a gente gostaria de explorar um pouco aqui com vocês. Há quem diga, né, e acredite, que as mantas asfálticas estão com os dias contados, né, talvez pela possível escassez do petróleo, que é um produto proveniente de fontes finitas, né, e tudo que é finito, um dia acaba. Entretanto, né, sabemos que isso é uma verdade, fontes finitas vão acabar, porém, existem relatórios e estudos, pessoal, que garantem ou asseguram que as fontes, né, de petróleo conhecidas ou descobertas até o momento, elas podem durar até 50 anos a sua extração. E é muito claro que, antes mesmo dessas fontes acabarem, haverá uma redução na demanda do petróleo, até mesmo impulsionada pela transição energética que está acontecendo globalmente, né? E até lá, outras fontes, né, outras jazidas, podem ser encontradas. Então, dificilmente as mantas asfálticas vão ser extintas tão cedo. Então, se teremos mantas asfálticas disponíveis por muito mais tempo, eu acredito que é importante discutirmos metodologias de aplicação de mantas asfálticas. Bom, e na NBR 9574, no capítulo 4.3.13 de mantas asfálticas, ela traz 4 metodologias de aplicação de mantas asfálticas. As duas que já mencionamos aqui
e mais outras duas que vamos explorar. A primeira, o item A, são as mantas asfálticas aderidas com chama de maçarico, né, que consiste em aquecer o substrato e a face inferior da manta com maçarico e realizando a aderência. É uma excelente metodologia, talvez a mais utilizada, possivelmente pelo seu custo-benefício, né? Porém, ela depende muito da mão de obra aplicadora. Então, por parecer fácil a aplicação, existem aqueles curiosos, né, que se metem a aplicar mantas asfálticas. Então, tem o pedreiro lá, que ele é bloqueiro, assentador de cerâmica, e ele também realiza a aplicação de mantas asfálticas. E isso, pessoal, gera, né, uma probabilidade muito grande de falha no sistema aderido com maçarico. Não que o sistema seja ruim, mas depende muito da mão de obra aplicadora, depende da experiência do aplicador. E quais que são as composições, né, desses sistemas de mantas asfálticas aderidas com chama de maçarico? Uma única camada, substrato, primer e manta, ou dupla camada, ou mesmo configuração, substrato, primer e manta, e mais uma manta aderida sobre a outra. A segunda metodologia, né, também muito conhecida, é a aplicação das mantas asfálticas aderidas com asfalto a quente, onde é realizada a aplicação com um asfalto que ele é fornecido em barra, ele é aquecido nesses aquecedores elétrico ou a gás, numa temperatura entre 160 e 220 graus, né, dependendo do tipo de asfalto que está sendo utilizado, com mais ou menos polímeros, né. E aí consiste no aplicador pegar um pouco desse asfalto e despejar sobre o substrato e a face inferior da manta. A norma recomenda que essa distância não ultrapasse 1 metro. Então, tem essa limitação de aplicação, sempre no máximo 1 metro à frente do rolo de manta. É uma excelente metodologia, talvez a que traga mais segurança, uma certa segurança para os projetistas, porque, apesar de precisar de uma mão de obra especializada, a composição ela traz outras camadas adicionais de asfalto que com o maçarico não traz. Que, inclusive, esse sistema, né, esse sistema mantas asfálticas aplicada com asfalto a quente, tem uma vida útil superior às mantas asfálticas aderidas somente com maçarico. Então, a composição é uma única camada também, substrato, primer, asfalto e manta. Então, a gente vê que tem mais uma camada de asfalto aqui, ou dupla camada, substrato, primer, asfalto e manta. Em alguns projetos, pode ser que o projetista ainda recomende um banho de asfalto, seja somente nas emendas ou em toda a área a ser impermeabilizada. Então, vejam só quantas camadas impermeabilizantes tem esse sistema. É um excelente sistema, entretanto, tem um custo mais elevado, e o maior fator desse sistema é o risco que ele traz ao aplicador, né, pessoal? A gente está trabalhando aqui com um asfalto que ele está acima de 160 graus. Isso pode gerar danos, não só financeiros, né, mas principalmente danos contra a vida humana, que é muito perigoso. Bom, outra metodologia que a norma traz são as mantas asfálticas autoadesivas. Essas não tão difundidas, mas é uma metodologia muito prática, né, muito versátil, rápida de ser aplicada, que consiste numa manta que possui adesividade na sua face inferior, onde vai ter um filme antiaderente, vai ser removido antes da aplicação, então aderida à manta no substrato previamente imprimado. Uma dificuldade desse sistema é que ele não é tão difundido e não tem tantos fabricantes que disponibilizam esse tipo de material, e ele possui algumas limitações. Bom, a quarta metodologia que temos na 9574
são as mantas asfálticas aderidas com adesivos. E é essa que gostaríamos de destacar. A tecnologia que vamos destacar aqui não é uma novidade, porque ela já existe há alguns anos no mercado, mas não deixa de ser uma inovação, porque não há nada mais novo do que ela. Bom, as mantas asfálticas aderidas com adesivo, a norma traz, né, sobre adesivos líquidos, aplicados a frio, que é uma camada sobre o substrato e outra camada na manta asfáltica, aguarda um tempo de cura e realiza a pega dessa manta asfáltica. Qual que é o grande problema aqui? É esse tempo em aberto que o adesivo fica, esperando o tempo de pega. Não só o tempo, que gera morosidade na aplicação, mas também esse tempo em aberto, dependendo da configuração da obra, se for um ambiente aberto ou externo, uma obra que pode ter a possibilidade do vento trazer sujidades que vão depositar em cima dessa camada de adesivo e vão comprometer a aderência. Então, pensando nisso, a Vedacity trouxe para o mercado o adesivo elastomérico, que é um adesivo pré-fabricado, que ele não precisa de um tempo de cura. O substrato previamente imprimado, você vai retirar a película desse adesivo, vai aderir ele no substrato, retirar a película superior e realizar a aplicação da manta, e a área já está liberada para fazer o teste de estanqueidade. Simples, prático e muito versátil. O adesivo elastomérico é um produto pré-fabricado de asfalto modificado com polímeros e elastômeros. Esse asfalto ele atende a 13121, né, a norma de asfalto elastomérico. Ele tem uma espessura de 1 milímetro, por ter um controle tecnológico, pessoal, isso que é o mais interessante. Ele tem, né, a garantia, né, da espessura em toda a sua extensão. Quem aplica a manta com asfalto oxidado, manta com asfalto elastomérico, manta com asfalto a quente, sabe da dificuldade de manter a espessura e o consumo desse asfalto durante o longo da aplicação. Com o adesivo pré-fabricado, você tem essa garantia que vai ter essa camada com a mesma espessura durante toda a extensão do rolo de manta. Ele possui adesividade nas duas faces, como eu mencionei. Uma face é aderida ao substrato, previamente imprimado, e outra face é aderida na manta asfáltica. É um produto versátil e possui diversas formas de aplicação. Vamos ver qual que é a composição dele. Uma dúvida que sempre gera é, não precisa usar o primer? Não, ele precisa usar o primer. Assim como os outros sistemas, ele também necessita da regularização do substrato. Um primer asfáltico, pode ser água ou base solvente, o adesivo elastomérico e a manta asfáltica. Se vocês perceberem, assim como as mantas aplicadas com asfalto a quente, esse adesivo também traz mais uma camada impermeabilizante para o sistema, né, assim como os asfaltos a quente, tendo também a vida útil superior às mantas aderidas com maçarico. Bom, e qual que é a configuração? Camada única, substrato, primer, adesivo e mantas asfálticas. Ou camada dupla, substrato, primer, adesivo, manta, adesivo e manta novamente. Assim como o asfalto quente, poderia colocar uma camada superior aqui de adesivo e já deixar ele com o plástico como camada separadora? Poderia também, dá para fazer essa configuração. E quais são os tipos de obras que a gente consegue utilizar esse material, pessoal? Estruturas convencionais de concreto, estruturas de madeira engenheirada ou construções a seco, né, que tem vindo muito forte no mercado da construção civil. E construções modulares. Construção modular nada mais é do que aquela edificação que ela é construída offshore, dentro de um galpão, dentro de uma fábrica, e conduzida até o local de instalação. Bom, além de todos esses benefícios que o adesivo elastomérico traz, ele atende, pessoal, às normas. Uma pergunta que sempre me fazem com frequência é: o adesivo elastomérico tem boa aderência?
Na engenharia é meio complicado a gente usar um adjetivo para qualificar ou quantificar alguma coisa. Então, o que seria uma boa aderência, né? Qual que seria o parâmetro de boa aderência? E fui atrás para procurar alguma referência e achei na 15575, a norma de desempenho, na parte 5, sobre coberturas, que as mantas asfálticas, para cobertura, elas devem apresentar uma aderência mínima de 0,2 MPa. Então, aqui a gente tem uma referência do que é uma boa aderência. E fazendo os testes com adesivo elastomérico, em conformidade com a 12171, obtivemos o valor de 0,3 MPa mínimo dos testes que realizamos. Ou seja, mais de 50% do que é exigido na norma de desempenho. Então, é um produto que, sim, supera as expectativas das normas. Bom, os benefícios de aplicação do adesivo a frio: material pré-fabricado, fácil aplicação, aumento de produtividade, ele diminui o ciclo de obra, né, e consegue, então, uma redução nos custos. Conversando com alguns clientes, inclusive o Felipe aqui da Camilo, e ele me falou: Edgar, é um produto que, na ponta do lápis, parece ser um pouco mais caro, porque eu estou acrescentando uma camada adicional no sistema, porém eu consigo um tempo menor de execução de obra, então eu reduzo o meu ciclo de obra. E um produto que supera a exigência de norma. Eu trouxe aqui rapidamente 3 vídeos, só para a gente ter uma ideia de tipos, né, de metodologias de aplicação e fazer um comparativo sobre essas metodologias. E eu queria que vocês dessem uma olhada. Então, essa é a metodologia da manta sendo aplicada com a chama do maçarico. Eu vou adiantar um pouco o vídeo aqui, só para a gente ganhar tempo. Essa daqui, aplicada, aderida com asfalto a quente. E essa daqui, com adesivo elastomérico, pessoal. Então, a gente vê que ele se destaca pela praticidade, né, pela facilidade. E quando a gente fala de facilidade, nós estamos falando que não necessita de uma mão de obra especializada. Pelo contrário, sim, precisa de uma mão de obra especializada, mas quando falamos de facilidade, estamos falando que, por ele não precisar de uma fonte de calor, reduz os riscos de aplicação, então torna-se um produto mais seguro para ser aplicado. E olha a facilidade. E aqui o rapaz vai vir com um rolinho expulsando qualquer ar que esteja debaixo da manta. Bom, pessoal, todas as metodologias têm as suas vantagens e desvantagens. Nosso objetivo aqui não é sair com qual é o melhor sistema, mas trazer visibilidade para todos eles e deixar e fomentar a utilização e o desenvolvimento de inovação. E inovação não necessariamente precisa ser uma inovação disruptiva, que mude a história, mas pode ser uma inovação que melhore ou otimize algum sistema já utilizável. E eu queria chamar o Alan aqui para trazer a percepção dele sobre um caso de obra que ele teve a oportunidade de acompanhar. Foi executada pela Camilo Engenharia, e o Alan vai falar um pouco para a gente aqui como é que foi essa obra com adesivo elastomérico. Você passa para mim, por favor. Bom, senhores, boa tarde a todos. Eu me chamo Alan Araújo, sou do corpo técnico da VedaCity, aqui do Rio de Janeiro, Espírito Santo. E a ideia é a gente, partindo do princípio da apresentação que o Edgar fez, a gente dá aqui um pouquinho do histórico, né, de como é que funciona isso na prática. Então, a gente trouxe um caso aqui de obra, em parceria com um dos nossos clientes, e a ideia é exatamente a gente mostrar a praticidade que o produto tem, a versatilidade, e uma coisa que o mercado vem falando muito, e a gente toca muito nesse assunto, porque faz parte do contexto, é a sustentabilidade. Eu acho que tudo está ligado a isso, né? Então, a gente tem que trazer também um produto que tenha um quê de sustentabilidade, né, nesse contexto, para a gente mostrar o quanto é eficaz e o quanto ele é promissor para o mercado da impermeabilização. Pode adiantar um pouquinho? Ótimo. É uma área de 1.000 metros quadrados, a gente fez esse trabalho em parceria com a Camilo Engenharia,
que está hoje com a gente aqui nos prestigiando. Eles tiveram, contar um pouquinho, né, do histórico dessa obra para vocês. Eles tiveram uma reunião de condomínio, esse cliente, tinha um histórico de infiltrações, de vazamentos constantes, é um prédio residencial, porém com 29 lojas embaixo, todas elas operando simultaneamente, ou seja, uma obra complexa, não dá para você interditar uma loja, é impossível você fazer esse tipo de coisa. Todo mundo reclamando da mesma coisa, as reuniões de condomínio, Felipe Alan, toda vez os caras reclamavam da mesma coisa. Das 29 lojas, praticamente 27 está vazando. E a gente tem que dar um jeito, eu vou tentar ver o que a gente pode estar fazendo, vamos para a reunião com os caras, vamos ver o que dá, que tipo de solução que a gente pode trazer. O condomínio não queria trabalhar com manta asfáltica colada quente, não queria trabalhar com manta asfáltica colado com maçarico. E aí a ideia foi a gente, né, fazer esse trabalho aí com eles, com um adesivo elastomérico, e a gente teve um sucesso assim abissal, vamos dizer, porque era uma obra que estava praticamente com uma ideia de término aí de 10 meses, a gente reduziu isso para 4 meses, ou seja, ganhamos em praticidade, ganhamos em produtividade, o condomínio ficou satisfeito, porque o caso foi resolvido, a solução foi dada, é uma obra de retrofit, ou seja, a gente não tem histórico do que se acontecia lá, então, exatamente na hora que eles precisaram entrar, fazer a intervenção, começar a quebrar, como vocês veem na foto, foi começando a encontrar coisas que até então não se estava no escopo. E aí você volta para o condomínio, conversa com a comissão, para ver, olha, apareceu isso, a gente tem que tratar, vai ser desse jeito e tudo mais. Existia um sistema de manta asfáltica aplicado lá, que já deu-se o seu tempo, já estava com sua vida útil já bastante corrompida, e aí precisava realmente dessa intervenção. E aí foi quando a gente entrou, o Felipe comprou a ideia, a gente chegou junto para fazer o trabalho, e aí a gente começou na execução, começou-se o quebra-quebra, né, aquela geração de resíduo, aquela coisa toda, porque é inevitável, não tinha como fazer diferente. E aí começou todo esse processo, a gente veio fazendo todo o quebra-quebra, aí, fazendo um acompanhamento, e depois a gente começou a fazer a aplicação do primer para depois entrar com o sistema, com adesivo elastomérico. Nos slides mais à frente, a gente vai mostrando isso daí passo a passo. Uma curiosidade dessa obra é... Pegamos um período de pouca chuva, o que ajudou também bastante, mas isso também não foi um empecilho e tanto, porque a grande vantagem de trabalhar com esse adesivo é porque você tem uma camada superior dele que você não precisa tirar imediatamente para colar a manta, então você pode ficar alguns dias ainda com aquilo como proteção, para depois você entrar com a manta e fazer a aplicação e automaticamente o sistema já de estanqueidade. Então a gente ganhou e ganhou muito tempo com isso daí. Isso foi bastante importante. Pode adiantar um pouquinho, por favor. Aí a gente tem praticamente já a aplicação do material. Então, essa camada que vocês veem amarelinha aqui, isso aqui é uma fita dupla face, praticamente. Você tem 1 milímetro de asfalto no meio, um sanduíche, em cima você tem uma película que você remove, que é a película inferior, e cola no primer. E o primer pode ser base água ou base solvente, ele atende dos dois jeitos. Você remove essa película infinita, essa película de baixo, inferior, aplica o material sobre o primer, e aí, nesses dias de chuva, olha, eu não tenho como colar agora, posso deixar o adesivo aqui com a película em cima, que não tem problema, vai chover, depois você vem com o rodo, faz uma limpeza, tira aquele excesso de água, e eu posso fazer a colagem da manta. 2, 3 dias depois, acabou de chover, a gente consegue fazer. Ou, senão, a gente faz o que foi feito, praticamente na hora. Removeu-se a camada superior, que as fotos mais à frente vão mostrar, remove-se a camada superior e começa já a fazer a aplicação da manta, a instalação da manta. Então, com isso, a gente ganha muito tempo, né, em termos de produtividade e tudo mais. Fica uma obra mais seca, mais rápida, mais limpa, apesar da geração de entulho, mas o processo de execução da impermeabilização é um processo rápido. E um parênteses interessante nessa história, essa película, uma vez removida, a gente pode aproveitar ela até como camada separadora, para eu fazer mesmo o meu sistema de proteção mecânica, e que vocês vão ver mais lá para frente no final. Então, a gente procurou trabalhar com essa ideia, com esse conceito. Havíamos feito, antes dessa obra, um piloto com a própria Camilo Engenharia, e aí a gente, com esse piloto, foi aprovado, o pessoal gostou, o cliente, o mais importante de tudo, o cliente gostou, ficou, atendeu-se às suas expectativas, e aí a gente colocou esse processo em prática, e foi uma obra que tem, praticamente hoje, uns 3, 4 meses, né, que a gente está com essa obra pronta lá e sem nenhum tipo de problema. E as lojas, né, o mais importante de tudo, o pessoal da loja super feliz da vida, porque não pinga mais água na cabeça. Então, esse foi o processo que a gente adotou, aqui o método de execução. Você vê que você tem, basicamente, 2 profissionais para fazer o trabalho, ou seja, você precisa de somente 2 operários, enquanto um vai removendo a camada, o outro já vai desenrolando, aplicando a manta.
Então, a gente ganhou muito tempo com isso daí, uma obra, como eu falei, uma obra rápida, né, uma obra bastante eficaz, com pouca complexidade, uma coisa, né, rápida, simples, prática, e que funcionou e vem perdurando aí. Para vocês terem uma ideia, a gente já fez algumas obras dentro de reservatórios de água potável, inclusive, com esse sistema, onde muitas vezes dentro de reservatório é área confinada, se trabalhar com chama, maçarico, é mais complexo, é mais perigoso, né? Então, aqui com esse adesivo, a gente conseguiu colocar isso em prática também. E esse é o trabalho que a gente desenvolveu. Automaticamente, uma vez o material aplicado, a gente tem, sim, a possibilidade de estar fazendo, às vezes, no mesmo dia, o teste de estanqueidade, ou, se não, você pode fazer o próprio teste eletrostático também, que é uma das outras opções que a gente tem para a estanqueidade. E aí, feita a estanqueidade, obra atendida, teste realizado, automaticamente já se entra aí com a parte de proteção mecânica, né, todo aquele processo de finalização, e a gente já está aí praticamente com a obra entregue, né? Então, é uma coisa que funcionou, atendeu bem as expectativas, e era o que a gente estava com o intuito, né, com o objetivo aí de chegar no finalmente e ver como é que funcionava tudo isso. Então, é isso. Essa é a proteção que foi realizada, o condomínio optou pelo piso plaqueado, aí o pessoal foi lá, executou o piso, ficou todo o sistema por conta da Camilo Engenharia, desde o começo até o final, que é uma coisa importante, também a gente até frisar isso, né? A gente, quando começa um sistema de permeabilização, é importante que a gente comece do começo até o fim, né? Que a gente vá com o mesmo sistema, que a gente vá adotando todas as práticas de execução, todas as etapas, para não ter aquela coisa, a parte de proteção mecânica deixa para o outro, a parte disso deixa para o outro. Então, você começa a ficar misturando um monte de gente na obra, quando, na verdade, tem que deixar tudo por conta de um só fazer, e fazer do início, contar todo o histórico, chegar até o final da obra, para poder entender, e você ter isso catalogado depois de como é que a coisa funcionou. Então, essa é outra coisa também que a Camilo teve uma importância de se preocupar em fazer isso do início ao fim, e a gente está com a obra finalizada lá, muito bem executada. É um prédio residencial no bairro das Laranjeiras, e aproveitar aí o ensejo para fazer um agradecimento especial ao pessoal da Camilo Engenharia, que nos apoiou com essa ideia, que deu esse apoio para a gente. Tanto o Felipe Camilo quanto o Celso Camilo foram os precursores aí da ideia conosco. Agradecer aí pelo apoio, né, da gente estar aqui mais uma vez, participando aí do Simper, militando nesse mundo da impermeabilização. Agradecer o espaço que nos foi concedido, e contamos com a disponibilidade de todos. Quem quiser conhecer esse sistema, a gente tem no nosso stand ele lá aplicado. A gente pode, em detalhes, estar mostrando isso para vocês. E essa é a ideia que a gente queria passar um pouquinho aí para cada um de vocês. Pela atenção, muito obrigado.